Quando atuamos na área da educação, comumente nos deparamos com uma cadeira acadêmica que nos traz informações sobre o surgimento e raízes da educação. Para você que é da área da educação e está cursando ou já se graduou há algum tempo, o canal resolveu presenteá-lo com um vídeo sobre o assunto. Nossa jornada se inicia em uma época tão distante que se mistura com a própria história da humanidade. No vídeo de hoje, falaremos sobre a história da educação. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? Em algum momento da história, os seres humanos sentiram a necessidade de transmitir conhecimento aos seus pares. Não podemos determinar com exatidão quando isso aconteceu, mas sem dúvida foi em algum período entre os primórdios da humanidade. Nesse sentido, a história da educação teria começado de uma maneira intuitiva e natural, com as crianças aprendendo com os mais velhos por meio da observação, da mesma forma como fazem os animais até hoje. Vale ressaltar que nesse período, o aprendizado era baseado nas necessidades do momento, ou seja, na pré-história, essas necessidades se focavam em atividades de sobrevivência, como a caça e a pesca, por exemplo. O aprendizado acontecia através da observação e da prática, e o aprendizado era para todos. Com o passar dos séculos e com o surgimento das propriedades privadas, as relações entre os seres humanos mudaram e começaram a aparecer as classes sociais e a escravidão. Na Grécia Antiga, os homens livres possuíam muito tempo livre, e com o objetivo de ocupá-lo, criou-se uma instituição que conhecemos até hoje, a escola. Neste período, os cidadãos adquiriram conhecimentos condizentes com os interesses da sociedade em que viviam. O legado deixado por Esparta e Atenas estabeleceu-se como princípio de organização social e educativa que serviu de modelo para diversas sociedades com o passar dos tempos. Reconhecidas por seu poder militar e caráter guerreiro, o modelo de educação espartano era baseado em uma disciplina rígida e autoritária no ensino de artes militares e códigos de conduta, no estímulo da competitividade entre os alunos e nas exigências extremas de desempenho. Por outro lado, Atenas tinha no Logos seu ideal educativo mais importante, o exercício da palavra, assim como a retórica e a polêmica era valorizado em função da prática da democracia entre iguais. Como herança da educação ateniense, surgiram os sofistas, denominados mestres da retórica e da oratória. Eles ensinavam a arte das palavras para que seus alunos fossem capazes de construir argumentos vitoriosos em um debate público nas arenas. Vale ressaltar que neste mesmo período surgiu um pensamento oposto ao sofista, através do filósofo Sócrates, que propunha aos educandos ensinar a pensar através de perguntas cujas respostas dependiam de uma análise lógica e não simplesmente da mera retórica. Apesar de estar em dois lados opostos, ambos os pensamentos contribuíram para a educação contemporânea através da valorização do conhecimento empírico e do conhecimento prévio do aluno enquanto estratégias que se tornaram muito relevantes para o sucesso na aprendizagem do aluno na atualidade. É importante ressaltar que neste período, para os escravos, o aprendizado continuava ocorrendo de maneira informal. A escola nesse período não era para todos. Certamente você já percebeu que as tendências educacionais costumam caminhar juntos com um momento histórico pelo qual a sociedade está passando, e isto na Idade Média não era diferente. Este período é fortemente marcado pela educação baseada nos fundamentos religiosos, ou seja, a educação deixou de focar nas habilidades políticas e passou a sofrer grande influência dos rígidos dogmas da Igreja Católica. Entre os conteúdos que eram ministrados estavam latim e ensino religioso. Cabe ressaltar que até o século XVII, os valores morais e até mesmo os ofícios responsáveis pela garantia da subsistência eram transmitidos em grande parte dentro dos próprios círculos familiares, sendo que esses valores e códigos de conduta eram profundamente influenciados pelo pensamento religioso. Se você acha que o ensino nessa época ficou democrático, você está redondamente enganado. No período medieval, a escola continua sendo para poucos. Enquanto as camadas mais altas da sociedade têm acesso à escola, grande parte da população é analfabeta. Com as reformas religiosas e o Renascimento, iniciou-se uma nova era para o Ocidente, marcado pelo ressurgimento dos ideais atenienses nos discursos sobre os objetivos da educação. A partir de então, o conhecimento passa a ser organizado para ser transmitido pela escola através da autoridade de um professor.
visto como sujeito detentor de saber e mantenedor da ordem e da disciplina. Foi esse modelo de educação escolar centrado na figura do professor como transmissor do conhecimento que se expandiu ao longo dos séculos XVIII e XIX, impulsionado pela Revolução Industrial e a consequente urbanização e aumento demográfico. O movimento iluminista que sacudiu a Europa no século XVIII combatia o teocentrismo e defendia que o homem deveria ser senhor de si mesmo e tomar decisões com base na razão. Seu lema era liberdade, igualdade e fraternidade, e serviu de forte inspiração para a Revolução Francesa que ocorreu entre os anos de 1789 e 1799. Esta, por sua vez, culminou na aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, feita pela França. Nas décadas seguintes, essa declaração influenciaria publicações similares em outros países da Europa e da América Latina. Com direitos civis, as pessoas de diversas camadas da sociedade começaram a ganhar status de cidadãs e passaram a ter acesso à escola. O conhecimento começou então a se democratizar e a educação passou a ser atribuída à tarefa de formar cidadãos cientes de direitos e deveres, além de serem capazes de exercê-los perante a sociedade. Outro fator que favoreceu a expansão da educação foi a Revolução Industrial. Ela é marcada pela mudança da produção artesanal para a da máquina. Como as fábricas precisavam de mão de obra qualificada, ampliar a oferta de escolas para as classes mais baixas ia de encontro a essa necessidade. A configuração mais tradicional da sala de aula que conhecemos hoje, com alunos enfileirados um atrás do outro, é um resquício desta época, quando o formato da fábrica passou a ser replicado nas instituições. A partir de meados do século XIX, educadores como Maria Montessori na Europa e John Dewey nos Estados Unidos começaram a questionar o modelo hierarquizado e autoritário da educação que caracterizou as instituições. Impulsionados pelo desenvolvimento dos estudos de psicologia sobre aprendizagem e desenvolvimento humano, e com críticas à pedagogia tradicional e à forma como os conteúdos curriculares eram impostos aos alunos, esses e outros educadores passaram a reivindicar a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Dessa forma, mais uma vez os princípios atenienses de educação voltaram a ser valorizados. A Era da Informação, também chamada de Era Tecnológica ou Era Digital, é o período pós-Era Industrial, marcado pelos avanços tecnológicos que começaram a transformar a sociedade a partir da década de 1980. Como em todos os momentos da história, os reflexos do que a sociedade vivia chegaram às escolas, e a tecnologia começou a transformar a educação. Instituições de ensino passaram gradualmente a adotar laboratórios de informática, a internet tornou o acesso ao conhecimento mais rápido do que as bibliotecas permitiam, e a modalidade de ensino à distância avançou e se expandiu. Atualmente, vivemos na era digital, onde os recursos tecnológicos são aplicados nas mais diversas áreas para facilitar o nosso dia a dia. Contudo, ainda não estão totalmente integrados à escola. A educação precisa se adequar a esta nova geração e transformar o modelo clássico de ensinar. Sendo assim, torna-se necessário incluir a tecnologia no currículo escolar, explorar seus benefícios e aplicá-los no processo de ensino e aprendizagem, bem como interagir com todas as áreas do conhecimento. E então, você viu quanta mudança tivemos da pré-história até aqui? Que salto, hein? Bem, eu vou ficando por aqui, mas antes, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Área do Conhecimento. E não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!